Boa noite, galera. Estamos de volta para mais um Papo de Peso. E hoje vamos falar dos 40 anos de Let's Dance, que é o 15º álbum de estúdio de David Bowie, lançado em 14 de abril de 1983. Nós estamos gravando esse programa no dia 13, ou seja, amanhã ele irá completar 40 anos. Tá? Então, se esse programa subir amanhã, então estaremos justamente no dia em que o álbum está completando 40 anos. Mas antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de lembrar para você compartilhar e dar o seu like, né? Vai ajudar muito o nosso canal. A gente é pequenininho, mas tudo aqui é feito de coração, com muito carinho. Você pode deixar também os seus comentários e as suas sugestões, tá certo? Bem, hoje o programa só tem especialista, né? Deixa eu dar aqui o boa noite para minha amiga Luciana Lisch. Boa noite, Luciana. Boa noite, César. Boa noite, pessoal. O Trans Júnior não veio hoje, mas tem aqui o Ricardo Igreja, que também ele treinou o dia todo para o programa, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite. Treinei um pouquinho. Olha, e debutando no nosso Papo de Peso, Marcos Robles, ele que trabalha na tecnologia da informação e também é produtor de podcast, não é isso, Marcos? Boa noite. Isso mesmo, César. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. E eu já coloquei os meus sapatos vermelhos para participar dessa gravação. Tá certo. Vamos falar do Let's Dance. E eu gostaria de começar com o nosso debutante, Marcos. A gente pergunta como esse álbum, né, surgiu aí, você conheceu, qual a sua percepção. Então você já pode falar para a gente o que você acha, alguns detalhes, tudo que você gosta ou não gosta do Let's Dance, que está completando 40 anos em 2023. Ok, César. Então, Let's Dance foi o álbum que me apresentou David Bowie. Porque na época que ele foi lançado, eu era adolescente, eu tinha começado a entrar nesse mundo da música, do rock, e eu não conhecia aquele David Bowie lá dos anos 70, né? Pelo menos não me lembro, né? Devo ter ouvido em algum lugar e tal. Então, formalmente, ele foi me apresentado com Let's Dance, né? Foi o álbum que eu conheci ele, gostei bastante, eu conhecia de rádios, depois eu acabei comprando o disco. E minhas músicas preferidas dele é a trinquinha, as 3 primeiras, que eu acho que é as que fizeram sucesso mesmo, né? Tá. Que é o Modern Love, o China Girl e o Let's Dance. Legal. Já adiantou tudo, né? Adiantou o programa. Você falou para falar que... aí depois eu avancei, fui conhecendo mais David Bowie, aí eu ganhei um outro disco dele de 70, que é o álbum The Man Who Sold the World, né? Aí quando o Nirvana fez sucesso com essa música, eu ficava falando para todo mundo, essa música é do David Bowie, essa música é do David Bowie. Eu era o chato, né? Ficava, essa música é do David Bowie. Ô, Ricardo, o álbum conta aí com alguns músicos formidáveis, né? Entre eles, o nosso Texas Bluesman, né? O Steve Ray Vaughan. E aí, como é que esse álbum chegou até você? Então, eu tive um diferencial em relação ao Robles, porque, assim, eu não conheci Bowie pelo Let's Dance. Eu conheci mais pelo Ziggy Stardust, que eu falei no outro programa, a gente teve um outro programa sobre, né? Por causa da Rádio Fluminense FM. Mas não era fã do Bowie. Eu era fã daquilo tudo do rock dos anos 80, do post-punk, do Dire Straits, do Two, de The Cure, de tudo que Smiths, tudo que tinha naquela época, né? E quando tocava na Fluminense as músicas, principalmente vinhetas do Ziggy Stardust, né? Eu me interessei por aquilo. Eu me interessei e comecei. Tinha um amigo que tinha o disco e tal, outro escutava.
mas não era super fã do Bowie. Gostava, passei a gostar ali a partir de 87, 88, aí entrei em contato com esse disco, né? E achei assim uma coisa totalmente diferente do que eu tinha escutado antes. É um disco pop, é um disco diferente do que você escutava do Bowie dos anos 70. Ali eu até comprei, acho que eu comprei ou ganhei, se não me engano eu ganhei esse disco, o Let's Dance, e eu gostei muito mais do lado A do que do lado B. Exatamente o que o Rubens falou, a trinca inicial de músicas, né? E ali depois eu fui descobrir que o Stevie Ray Vaughan tocava, e eu já era fã do Stevie Ray, ali desde 86, talvez, acho que sim, com aquele Pride and Joy do primeiro disco, entre outras músicas. E, poxa, eu fui descobrir, caramba, Stevie Ray toca aí. E mais para frente fui descobrir a coprodução do nosso Nile Rodgers, né? Aliás, vamos fazer o convite, já que o Rubens já fez, de certo modo. Put on the head shoes and dance the blues, né? Que acho que é o convite que Bowie fez a Nile Rodgers e ele fez uma festa desse disco. Fez. O Nile Rodgers é um rei Midas. Exatamente. Produziu e tocou também, se não me engano, Tocou. Toca no disco. Também. Toca também. Luciana, esse álbum, Let's Dance, foi nomeado para o Grammy de 1984, mas ele perdeu para nada mais, nada menos, na época, para o Thriller, do Michael Jackson. Isso mostra que os anos 80 foi uma década bem servida de bons álbuns, não é isso? É verdade, porque a gente está falando aqui de produção, né? Nile Rodgers junto com David Bowie, no caso do Thriller tem o Quincy Jones, aí realmente o negócio fica complicado, né? Dois gênios da música, páreo duro, mas merecido para o Thriller, com certeza, mas ficou ali bem encostadinho o Let's Dance, né? Que é um excelente álbum, com certeza. Isso que o Ricardo falou, dessa sensação que a gente tem de, nossa, o que aconteceu, né? David Bowie mudou totalmente o estilo. Eu também conheci muito David Bowie com esse disco, com as músicas desse disco, que tocava muito no rádio. A gente não costumava ouvir muito rádio FM em casa quando eu era criança, a gente não tinha nenhum rádio FM, era tudo AM, né? E quando eu comecei a ouvir rádio FM, tocava muito as músicas desse álbum, então eu conhecia tudo desse álbum. E quando você começa a ouvir o David Bowie de antes, você estranha, e aí você entende o porquê que ele é chamado de camaleão do rock, não só pela mudança da sonoridade, mas também do visual, principalmente, né? Que você percebe logo de cara mais a mudança da sonoridade do David Bowie é incrível, né? E para ver como ele estava muito bem acompanhado, e como ele sempre buscou qualidade nos trabalhos dele, estava muito bem acompanhado nesse disco e mereceu a indicação ao Grammy. Não levou, mas foi mais do que merecido, né? O Let's Dance ele tá para os anos 80 como o Stardust está para os anos 70, né? Em termos tudo. De marcar território, David Bowie. É o disco mais vendido do Bowie, né? E ali está uma nata de músicos. Você até falou, quando eu tive a minha fala, que tinha uma série de músicos bons. E isso o Nile Rodgers traz, né, para o estúdio. Ele traz o Tony Thompson, que tocava com o Chic, né? Ele traz o Bernard Sumner, que tocava com ele também, parceiro de Chic, né? Tem ali o baixista do Rod Stewart, o Carmine Rojas. Ai, tem tanta gente. Tem o Stevie Ray, o Omar Hakim na bateria. O Omar Hakim veio tocar depois. Acho que tocou com o Miles Davis também, tocou em trios de jazz, ou bandas de jazz rock, e tocou depois com o Sting no Bring on the Night, né? Então, um baita baterista, um baita outro grande baixista, uma naipe de metais sensacional. Eu acho que é um disco que é um toque de Midas mesmo. Tem uma historinha aí grande, né, nesse livro aqui do Nile Rodgers, contando a produção, a a pós-produção. É sensacional a de histórias aí. Depois a gente puder desenvolver isso aí, acho que o Rubens também tem alguma coisa para falar disso. Esse disco, ele vendeu... Desculpa, César. Não, eu ia passar a palavra para você mesmo. Esse disco vendeu 10,7 milhões de álbuns, de exemplares. Foi o disco mais vendido dele, né? E ele nasceu com o intuito de vender mesmo. O David Bowie, ele queria algo bem comercial mesmo,
não ele tinha mudado de gravadora, inclusive, né? Ele tinha ido para a EMI. Ele foi atrás do Nile Rodgers, não foi à toa, porque o Nile Rodgers já tinha essa fama de hitmaker, né? Ele já tinha produzido Sister Sledge, Diana Ross. Ele estava um tempo assim, meio. Porque ele também teve problema com dependência de droga e tal. Então, então o David Bowie foi atrás dele e não foi à toa. Esse trânsito né? todo não é em Piraí, não, tá? Não é aqui em Piraí, não. Ele foi então atrás do Bowie. Nile Rodgers. O Nile Rodgers foi atrás do Bowie. Sim, Aliás, o Bowie foi atrás do Nile Rodgers. Não foi à toa. Ele queria já um disco comercial mesmo. Os fãs dele, que já conhecia ele nessa fase mais cult dele lá, torceram o nariz para esse disco, né? Exatamente. E é engraçado, Rubens, desculpa, que eles se encontram casualmente numa boate, né? Tem ali o Nares conta no livro que eles se encontram casualmente. O Billy Idol está com eles, né? Sim. O Billy Idol vem com o Nares, né, no carro, a Maserati. Vou escolher um dos carros. Ele pega a Maserati, Billy Idol dentro. Aí tá uma boate muito esquisita e um cara que é muito mais esquisito ainda, que é o Bowie, que está até mais sóbrio. É uma Mas fase o advento dos sintetizadores ocasionou essa ruptura em várias bandas. O Queen, né? A mudança dos 70 para os anos 80 foi Queen, foi Yes, Rush, né? David Bowie. Então, os próprios Rolling Stones, né? Na mudança na sonoridade. Os Rolling Stones. O David Bowie, ele não só aderiu a essa mudança, como ele conquistou novos fãs, né? Tinha muita gente que eu mesmo é um caso, mas eu era pré-adolescente ainda, né? Mas assim, ele pegou um monte de fã, de gente que não conhecia o Bowie do Ziggy Stardust e tal. Então ele não só aderiu muito bem, como ele agregou a base de fã dele muito, né? Porque o que aconteceu? Ele tem até uma fala sobre isso, né, Rubens? Desculpa, ele tem uma fala sobre isso. Ele diz depois que ele se arrependeu um pouco de ter fãs que não conheciam Velvet Underground, né? Uma banda do parceiro dele, o Lou Reed, né? Só que o que ele fala para o Niles eu preciso, Darwin, eu preciso de hits, né? E o Niles sabia como ninguém entregar hits, só que o Niles queria uma coisa mais experimental também, no momento fraco da carreira, em que ele tivesse relevância para quem não considerava a discoteca uma coisa relevante. Na época, tinha muita gente por causa do movimento Disco Sucks, né? O disco havia sido massacrado por um movimento há pouco tempo, anti-discoteca. Se a gente estudar um pouquinho aí esses anos 80 aí, foi onde massacrou o Chic, inclusive, né? Eles estavam vendendo pra caramba e teve um movimento dos roqueiros mais radical, né? Teve um movimento massivo contra a discoteca. Então a discoteca ela não acabou organicamente. Ela foi tão criticada que as pessoas começaram a ficar com vergonha de dizer que gostava de disco, né? Então não foi uma coisa natural, não. Foi forçadamente acabaram com a disco mesmo. A disco teve uma influência tão grande na música posterior, né? Teve. Principalmente nos anos 80. Teve. Marcos, você tinha adiantado as três músicas que você destacaria no álbum, mas agora eu quero que você fale sobre essas três de uma forma também bem resumida. O porquê? Qual o nome dessas três músicas e o porquê que você gosta dela? Não precisa ser nada mirabolante, não. Pode ser assim um resumo das três músicas do álbum que você destacaria. Eu gosto, eu prefiro de todas Modern Love, porque é a mais dramática que tem, né? E eu gosto de música dramática, né? Eu acho o tom dela,
a cadência, o feeling dele, né, nessa música aí, bastante dramático, tá? E eu gosto de China Girl, eu acho ela divertida, né? Não pela letra, mas pelo ritmo mesmo, né? E Let's Dance, cara, se você for ver tanto as camadas que tem nessa música, tanto de instrumental, vocal, back vocal, é de uma riqueza, tremenda, né? Você começa a prestar atenção na música, assim, você fala, nossa, tem isso, ainda tem isso. E é uma música gostosa, né? Uma música boa, né? Eu não saberia explicar por que eu gosto, né? Mas é uma música. China Girl teve até alterado, né, os acordes, né, pelo Nile, né, para fazer aquela escala oriental, né? O Nile, ele mexeu bastante em Let's Dance também, porque quando o Bowie mostrou para ele, o Bowie convidou ele foi para a Suíça, onde o Bowie morava, né? Aí o Bowie mostrou, ó, tô querendo fazer um trabalho novo, quero fazer uns hits e tal, e mostrou alguma coisa que ele já tinha lá, os acordes, né? Aí o Nile pensou, né? Isso aí o Nile mesmo explica, né? Se você quer, ele pensou, né? Bom, se ele quer algo vendável, esse negócio que ele está me mostrando aí não vai ser o caso, porque é uma coisa muito folk. Era uma música folk, era uma música folk. Aí ele começou a puxar, jogar uma jazz, funk em cima, e foi tornando uma coisa mais dançante, foi virando o que nós conhecemos. Eu acho muito legal, Rubens, desculpa, quando ele bota o groove no eco ali, no delay, né? No baixo, né? Que ele faz repetir o baixo. Porque primeiro ele dá o andamento do ritmo da guitarra da disco e se arrepende. Ele fala, pô, tô muito marcado por isso. Ele coloca o groove em outro setor, que não, apesar dele botar a guitarra num ritmo diferente do que estava antes. Os acordes invertem e ele muda de folk pro ritmo que ele diz que vai levantar a saia. O Nile fala assim, tinha que levantar a saia, não estava levantando a minha saia. Luciana, e as três mais do Let's Dance, o álbum que nos anos 80 foi até indicado aí como um dos 100 melhores na revista Rolling Stone, se eu não me engano. Depois que passa, né, o drama inicial dos fãs, né, que a gente chama depois de as viúvas, né, da fase antiga da banda, seja de quem for, mudou um pouco, as viúvas choram e tudo mais, mas merece ser consagrado como um dos melhores, com certeza. Eu acho que as três músicas são essas mesmo, são as que tocavam muito no rádio, Modern Love, China Girl, e Let's Dance, né, que é o melhor cartão de visita desse álbum, abre já desse jeito, né, com essas três músicas, então já o álbum já diz a que veio, né, e são as músicas assim que realmente marcaram para mim, porque acho que foi justamente com elas que eu conheci o David Bowie, porque tocava direto no rádio, né, e marcou muito, assim, eu lembro que Let's Dance mesmo, eu conheci, não foi nem no rádio, tinha um programa na televisão que era o Vestibulando, não sei se vocês lembram, esse programa passava na Cultura, era sobre aulas para quem ia prestar vestibular, e tinha um professor de inglês que ele punha letra de música para explicar ali o inglês e tudo mais, e foi o primeiro lugar onde eu ouvi essa música. E fora que de madrugada eu ficava tocando, às vezes passava clipes, né, na MTV, passava clipe da China Girl, Modern Love, Let's Dance mesmo, então eu cresci vendo isso, né? Então são as músicas realmente que marcaram mais para mim, com certeza. Engraçado que depois de muito tempo, eu ouvi David Bowie por um bom tempo, gostava pra caramba, tal, ainda gosto, não sou tão fã assim, mas gosto muito. E uns bons anos depois eu peguei uma fase muito blues. Eu queria ouvir blues o tempo todo, eu ouvia Muddy Waters, John Lee Hooker, e daí para mais, aí eu conheci o Steve Ray Vaughan. Aí foi paixão, a primeira ouvida, um amigo que me apresentou. É muito bom. E aí depois de ouvir toda a discografia dele e ouvir um disco, um CD que eu ganhei num amigo secreto, que era uma coletânea dele,
Passou um tempo, eu estava madrugada, assistindo MTV, aí eu tava tocando China Girl, tô lá fazendo outra coisa, a música tocando, daqui a pouco eu só... Gente, isso é Steve Ray Vaughan. Eu reconheci o timbre, eu não sabia que ele estava na música. Aí eu fui pesquisar, falei, nossa, ele está tocando aí, eu não sabia. Eu descobri pelo timbre dele. Reconheci o timbre do Steve Ray Vaughan. Isso acontece mesmo. Bem, eu tenho... Eu vou dizer aqui, vou deixar o Ricardo por último, vou falar aqui minhas três. Eu tenho... Não sei se é um defeito, as músicas, eu dificilmente dou muito atenção para a letra, é mais realmente é um baixo, uma marcação de um baixo, é um solo de guitarra que eu gosto, é um ritmo, e às vezes a letra eu deixo em segundo plano, mas eu tenho uma que é Let's Dance, porque foi a mais conhecida, né? Não tem jeito. E aí eu vou para o lado B, as duas últimas, justamente por essa parte instrumental, que é Cat People e Shake It. Então, são as três músicas que eu destacaria, só para fugir um pouquinho aí dos especialistas. Então, posso fazer uma polêmica aqui? Shake It mainstream mesmo. Não, posso fazer uma polêmica aqui? Cat People, eu gosto mais da versão original, que é do ano anterior, 2 anos antes, que é a que foi feita para o filme, do que essa versão do Let's Dance. Do álbum. Eu prefiro a versão original dela. Mas não é ruim, não é ruim. Eu acho que é uma música que se destaca no lado B também, mas tem outra que eu acho que depois eu falo. Então pode falar agora, Ricardo. Já falei as minhas três, agora é contigo. Já puxou? Não, então, assim, eu não vou falar Let's Dance, porque Let's Dance é o concurso, vamos colocar assim. E você já começa com esse negócio de concurso, que o concurso fica muito... Não, então é aquela música que está em outro patamar, vamos usar uma expressão mais moderna. E Let's Dance tem toda essa questão, já falamos, o Rubens já falou do Niles, da mudança da estrutura da música, tem aquela coisa do coral, a Twist and Shout, né? Que ele faz uma homenagem ali, né? Sim. E os metais, que estavam escutando muito o Henry Mancini e tudo mais, né? Agora, eu acho legal China Girl, porque, inclusive, falaram aí na MTV, acho que foi a Luciana, foi onde eu conheci mais a música, tá? Porque a minha época ali, eu tinha, não sei se tinha 16, 17 anos, a MTV já estava no ar, 86, 87, acho que estava. E ali passava muito China Girl e aquilo já começou a me encantar mais pelo disco, entendeu? Que eu não escutava tanto. E, pô, que música legal, que videoclipe legal. E era uma música uma cover do Iggy Pop, né? Sim. The Idiots, né? Agora ficou muito legal porque ele mudou, tem até no livro dele, mudando os power chords, né? Para um acorde maior que ia descendo até uma sétima maior, tornando a coisa mais asiática. Então, o Nile, para mim, é um mago, é sensacional, adoro ele, o que ele faz nessa música. E o que o Steve faz também de solo nessa música é fantástico também. Mas tem uma outra música, então, Let's Dance seria outro patamar, não vou colocar. Vamos começar com China Girl. Modern Love, que eu acho que não preciso falar, é, para mim, a melhor música do disco, mesmo com Let's Dance. Eu acho sensacional, tem todos os motivos que o Robles coloca. Tem uma cover dela, Robles, sensacional. Que abre o álbum, né? O cover eu conheço, é aquela mais country. Também, exato. Mas tem uma do Kevin Johansen, que é um artista pouco conhecido, que ele é filho de argentino com americana. Ele é ligado ao George Drexler, é dessa turma latina. E o Kevin Johansen, ele faz uma coisa muito linda acústica com essa música, Modern Love. Eu acho uma música sensacional. E a outra que eu vou botar é do lado B, Criminal World. Criminal World eu acho, sim, muito legal. Eu acho que o trabalho do Steve ali é muito bem feito, os solos dele, o baixo marcando a música no Criminal World, o baixo está sensacional. O vocal do Bowie está bem sereno, bem... O Bowie é sensacional, tudo que ele faz no vocal, tudo que ele fazia no vocal, mas o vocal dele está bem assim, equilibrado, num tom bem grave, bem interessante. Tá? Os riffs são bons, então Criminal World eu colocaria só no lugar de Let's Dance, para dar alguma coisa para o ouvinte, para a pessoa, telespectador, procurar no lado B. Agora, Ricochete eu não consigo gostar até hoje. Não. E a última, Shake It também
Tudo bem, eu Não, entendo. a Ricochete, ela me incomoda. Me incomoda, também me Ela me incomoda. incomoda, ela tem uma cadência, eu não entendo de música, eu não sou músico, não sei, eu Aham, sou analfabeto em termos de música, né, aham, de composição, mas ela me incomoda, eu não sei se é a sequência, se é a é. cadência, assim, mas é uma música que Já Mas a o Romulo, última do lado o B, Romulo, desculpa, é boa, e Dáutio, é muito boa a última, que é a que o Bernard Summers toca, a do única que Dáutio. ele toca, né, a É única bem a que o única que ele Bernard toca. toca, Isso né. aí, isso aí. uhum. O Robles, se os artistas fizessem as músicas para músico ouvir, seria uma chatice tremenda. Tem um grupo que faz isso, tem um grupo que faz Verdade. isso. Eu não quero dizer o nome aqui, mas tem um grupo que Não, faz isso. tem De gente que prog, faz música pensando em outro guitarrista ouvir ele tocar, no outro baixista ouvir ele tem um tocar. grupo que veio no Rock in Rio. Malmsteen. Não, Pelo tem um amor que de veio no Deus. Rock in É um Rio. cara chamado Robert Fripp, não é? Não, esse não. É um de prog metal que veio no Rock in Rio. Povão, né? Justamente como vocês falaram, né? O Let's Dance foi pensado para ser um disco de sucessos, de hits. Se a ideia fosse fazer música para músicos gostarem, ele não seria o sucesso que ele foi, né? É verdade. Ricardo, Então, eu queria só falar que o Bowie agradece, daí o que a Luciana falou, ao Nag numa convenção, depois que ele agradece, dizendo assim: eu aprendi a fazer música pelo refrão, que é o que o Nag fazia muito, né? No Chique ali, que começa a música pelo refrão, né? Let's Dance e as outras também, Gabriel, né? Se não me engano também. Tem muitas músicas assim. Esse disco ele tem muitas curiosidades, acho que não vai caber no programa, mas eu Não, tem posso muito. dar uma resumidinha só nas coisas que eu acho mais pode, importante falar? pode ser. Quando o Bowie conheceu o Nile Rodgers em Nova York, na danceteria lá que o Ricardo citou. Depois, quando ele foi tentar entrar em contato com o Nile Rodgers, ele tentou ligar numa casa que o Nile Rodgers tinha, só que ele não estava morando nessa casa efetivamente, ela estava em reforma. E o empreiteiro atendia o telefone e achava que era trote. Aí ele não repassava. O dia que ele repassou, tem um cara dizendo que é o David Bowie e está tentando falar com você. Aí outras pessoas falaram com o Nile Rodgers, o David Bowie está tentando falar com você. Aí ele falou, beleza. Ele falou para o empreiteiro, me passa que é o David Bowie, não é trote não. Aí ele conseguiu falar, olha só. E o David Bowie foi persistente, né? Ainda bem. Você tem uma outra que é uma sopa de climão que aconteceu entre o Bernard e o Nile Rodgers, que eles estavam trabalhando mais junto por causa de droga, essas coisas. E o Nile não chamou o Bernard para tocar no disco Let's Dance, justamente porque ele estava preocupado com o compromisso do Bernard, né? Negócio de prazo, de horário. Ele falou, porra, é o David Bowie, né? Eu não posso pisar na bola. Só que os outros músicos, né, os outros baixistas, não conseguiam tocar a Idáutio no ritmo que o Nile compôs, porque o Nile compunha pensando no Bernard, e o Bernard era parceiro dele das antigas já, né, do Chique já. E aí ele ninguém tocou do jeito que ele queria, ele teve que chamar o Bernard. Aí o Bernard, quando foi ver, por que me chamaram só agora? Gravaram o disco inteiro e me chamaram para tocar uma música. Aí disse que ele tocou, fez o dele lá e foi embora, né? Imagina o climão, né? Mas depois nós temos mais um fofoqueiro aí do grupo, viu só? Não, Só o Ricardo, não. Eu hoje sou. não quis cantar fofoca, não. Então, essas coisinhas, algumas das coisas que eu acho interessante. O disco foi feito em 17 dias. O Steve Ray Vaughan encomendou um churrasco por avião de Texas e falou: vou mostrar para vocês o verdadeiro churrasco texano. Aí veio de avião para Nova York, onde eles estavam gravando, né? E para mostrar o verdadeiro churrasco texano para os caras. Isso é uma porcaria, né? Eu pensei assim, eu até fiquei de pesquisar o que era esse churrasco texano. Pois, não sei. Bom, hein? Muito Nada bom. se iguala ao churrasco brasileiro, não. Não, aí é demais. O Bowie até ele comenta, vocês falaram aí dos músicos que participaram do álbum, ele disse que esse álbum foi feito, é um álbum feito por um cantor o que aconteceu já algumas vezes em outros álbuns,
ele não tocou nada dessa vez, né? Ele Não. só canta, ele só canta. canta. Ele fala, esse álbum é o álbum de um cantor. É. Ele fala. O Robles, ele tem também um climão com Tony Visconti, né? E Tem. com Alomar, com o guitarrista do Bowie, né? Tem. Conta aí pra gente. O Visconti, ele já estava trabalhando com o Visconti, os 4 discos anteriores à fase dele na Alemanha, né? A trilogia de Berlim, né? Que é conhecida lá, Isso. tinha sido feito pelo Visconti, e o último disco dele, que era o Scared Monsters, né? E aí, do nada, ele começou a gravar com o Nile Rodgers, ele mudou de gravadora, chamou o Nile Rodgers e esqueceu de falar com o Visconti. Aí o Visconti foi atrás, o Visconti já estava trabalhando, reservando tempo, já pautando o disco Let's Dance. Aí ele recebeu a notícia pela assistente do Bowie, que não, o Bowie já está gravando, já ninguém precisa de você aqui não, tal. Isso aí custou quase 20 anos da amizade deles. 20 anos de amizade, exatamente. Eles não fizeram mais nada. O Alomar também, né, que era guitarrista dele, Carlos Alomar, ele oferece uns honorários meio baixos para ele, né, como se não... eu quero é o Steve Ray, né, porque já tinha visto ele em Montreux, né, em 82, se encantado por ele, um novo Jeff Beck para mim e tal. E o Alomar, depois que ele descobre, né, e tal, ele não quer ir e tal, mas ele vai para a turnê. Se não me engano, ele toca na turnê, né? Sirius Moonlight, né? Ele toca na turnê. Mas no disco ele não toca. Quem toca é o Steve Ray e o próprio Niles. Né? Muito bem, gente. É uma pena, porque eu sei que tem bastante coisa para falar. Eu sei que o Ricardo, o Robles, os dois principalmente, tem bastante conhecimento. Mas vamos deixar para a próxima, né? Queria agradecer de coração. Primeiramente, Robles, prazer tê-lo aqui no nosso time. Espero que tenha gostado de participar do nosso Papo de Peso e estaria ansioso, né, aguardando em outras oportunidades. Se você puder, vai ser sempre bem-vindo. O prazer foi todo meu, foi uma honra, na verdade. Eu ia falar que eu não tenho nem camisa para participar daqui, mas eu tenho. Então, muito obrigado pelo convite de novo, César. Alô, Luciana, mais uma vez, obrigadão. Sempre um prazer participar aqui, trocar umas ideias, contar umas histórias, ouvir outras histórias e contribuir um pouco com o seu excelente trabalho aqui no Papo de Peso. O nosso trabalho. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, uma honra estar aqui, né? Mais um programa, realmente um excelente trabalho que o César resgata aí, os discos históricos. Estou esperando alguns discos aí, César. Esse ano tem bastante coisa. Não vamos fazer alguns programas retroativos ao ano passado, né? Que deixamos de fazer alguns álbuns, mas esse ano, 2023, tem álbuns que completam 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, e com certeza vocês serão convidados. Muito bem. Pessoal, obrigado aí pela participação. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar com os amigos, tá? O Ricardo, ele tem um blog, né? O Cadinho de Sons. É um blog, um podcast, um Cadinho de Sons. Até eu lancei agora, tem 2 semanas, um podcast, um programa lá sobre o Depeche Mode, com um disco novo, e um trio indie pop chamado Boy Genius, com a Phoebe Bridges, com a Lucy Dacus e Julian Baker. É muito bom, um disco muito bom mesmo. Boy Genius, o nome do disco chama The Record. E dizem já aí as publicações que é um dos discos do ano nessa área de indie pop. A gente fala lá um pouquinho. Show de bola. Luciana, produtora também do programa de rock, pode fazer o seu comercial? Produzo também o programa A Hora da Vitrola, que vai ao ar na Rádio Eldorado de São Paulo, e, logicamente, vocês encontram também na internet, no site, nos streamings, e tem também o podcast do Hora da Vitrola, que é quinzenal, contando alguma história aí dos anos dourados na música. Recentemente a gente falou aí sobre a história de The Lion Sleeps Tonight, que é aquela música do The Tokens, do Rei Leão, que tem toda uma história controversa. Então, produzo esses 2 programas com muito prazer, porque a gente gosta de boas histórias. Tá muito bom esse último episódio, viu? Do Poxa. The Lion Sleeps. Já estou seguindo lá, hein, rapaz.
Legal, legal. E o Marcos Robles tem. O produtor tem um podcast também, não é isso, Robles? Eu tenho agora eu estou com um podcast com mais alguns amigos. A gente está no hiato, porque a gente está arrumando a casa, mas a gente pretende retomar, né? É o Esculhamados, que fala de cultura pop, tecnologia, é o padrão do podcast, né? De mesa. Poxa, show de bola. Vocês Isso sabem, vocês, como vocês viram, então, tem um leque, né? Um cardápio variado de tudo quanto é gosto. Podcast, eu tenho muita vontade de produzir outros, eu tenho ideias também, mas eu ainda não consegui colocar em prática, mas eu tenho Ideia é o que não projetos, né? falta, né? Pô, vamos conversar aí, vamos botar essas ideias aí para Eu serem edito realizadas, também. concretizarem. Galera, obrigado a todos, tá? Saúde e paz para toda a família, um grande Obrigado. abraço e até o próximo Papo de Peso aqui nesse canal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.